Boa tarde! Oi, físio, seja muito bem-vindo à nossa live, ao nosso momento. Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, e atuo tirando o paciente da crise há 11 anos. E hoje nós teremos uma live sensacional. Sabe por quê? Porque eu vou te dar o GPS, o direcionamento para você tirar o paciente da crise da dor lombar. Só que não é qualquer dor lombar, não. É simplesmente um caso muito específico que acontece de forma recorrente no consultório. Que é aquele momento que o paciente chega travado e diz assim: olha, eu não estou conseguindo fazer um movimento muito simples, doutora, que é sair de sentado para em pé. Mas deixa eu me apresentar um pouquinho mais para você que caiu aqui de paraquedas e que fala dos 4 cantos do Brasil. Eu sou criadora do método GPS do Dry Needling, atuo há 10 anos ministrando o curso de Dry Needling no formato presencial e mais de 1 ano no formato online. Então, o que não vai faltar é direcionamento específico para que você já saia daqui sabendo quais músculos e como você vai trabalhar, beleza? Então aproveita, para você que está aqui no YouTube, seja muito bem-vindo, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o balagandã aí da Paranhos, para poder você ficar ligado aqui nas nossas notificações. Para você que está aqui no Instagram, aproveita e envia aí, ó, esse aviãozinho para todos os fisioterapeutas que você conhece, que trabalha tirando gente da crise, que ajuda a população a ter uma vida melhor, a ter qualidade de vida. Essa é a nossa missão aqui, beleza? Então vamos lá. Gente, o que eu percebo muito? Que falta uma avaliação específica do fisioterapeuta no momento que o paciente chega. Por exemplo, chegou um paciente de dor lombar. Quando esse paciente de dor lombar chega, você acaba sendo metralhado de informações ali na sua cabeça e você acaba não sabendo exatamente por onde começar. E você acaba esquecendo de algo extremamente importante. Ele está na crise. Como ele está na crise, ele precisa de resultado. E atenção, resultado não é o paciente entrar com dor e sair sem dor. Resultado é simplesmente ele entrar com a limitação de movimento e sair melhor. Ou seja, aquele desconforto, aquele grau de amplitude de movimento, a respiração, conseguir dormir melhor, conseguir fazer as suas funções de forma melhor. Isso sim é um direcionamento específico de que ele teve resultado. Por que eu estou frisando tanto isso, gente, já no início da live? Porque ao longo de 11 anos de carreira, acompanhando, dando aula para vários profissionais, vendo aqui na minha clínica, eu vi que muitos colegas acabam se perdendo nesse processo e se frustrando porque não gera o resultado. Mas, aí eu te digo, você não conseguiu ter um GPS porque você não sabia para onde ia. Mas como assim, Paranhos? Gente, quando a gente fala de dor lombar, existem várias causas. Existe uma causa que pode estar vindo do tornozelo do seu paciente por conta de um entorse. Existe um quadro que pode estar vindo de ligamento, como por exemplo o ilho lombar estando tensionado e uma dor em queimação e aquela causa não ser dali. Existe uma causa por cicatriz, cirurgias que esse paciente já fez. Existe a causa visceral, existe a causa da hérnia e a relação muscular. Professora, mas será que elas estarão sempre desgrudadas, assim, sempre as possibilidades, né? E nunca vão estar juntas ou necessariamente tem que estar junto? Não, criatura. O que eu estou te dizendo é que didaticamente eu vou segmentar. Estou quase fazendo uma série Netflix, Paranhos, né? Para que a gente
mente direcione e que o seu olhar fique aguçado e que você já consiga ir gerando resultado, entendendo o que você está fazendo com o seu paciente. Tudo bem? Então, a relação é: qual é a causa dessa dor desse paciente ou quando ele sente dor? E aí a dor lombar vai ficando mais clara. O que é essa dor lombar? Então, criatura, você que está aqui na minha frente, senhora Maria, como é essa sua dor? Doutora, a minha dor é exatamente no momento que eu vou sair de sedestação para ortostase. Opa! Massa! É só no movimento? Quando a senhora deita, essa dor melhora? Quando a senhora faz o repouso, né, em decúbito lateral, em decúbito ventral, essa dor melhora? Quando a senhora está em pé, essa dor piora? Então, observe que a classificação do que é essa dor lombar, como essa dor lombar acontece, qual é o episódio que está envolvido, vai te dar um norte para você gerar o seu GPS do tratamento. Percebe? Então, se ele lhe diz, não, a minha dor é apenas no movimento, opa, aí existe o meu fio da meada. Agora sim o meu raciocínio ele começa a ficar melhor. Agora sim as coisas começam a se encaixar. E por que eu tô falando isso? Porque muito físio, e eu já passei muito por isso, acaba confundindo, se perdendo entre uma diferença de dor ligamentar para uma dor muscular, para uma dor que teve uma causa, por exemplo, no tornozelo, e para uma causa que tem origem e correlação com a parte visceral. Então, se você não tem um olhar claro, se você não entende a pergunta, por isso que o tema da minha live ali foi muito específico, paciente com dor lombar para sair de sedestação para ortostase. Aí fica muito mais fácil. E aí na sua cabeça já vai gerando toda uma relação fechada, amarradinho do GPS. Opa, toda vez que eu tiver, eu vou começar um quadro desse, eu vou começar a avaliar para ver se esse GPS vai dar certo. E aí você começa a dar ideias. E, gente, desse tema de live, de sair de sedestação para ortostase, eu posso fazer uma live para cada tipo de causa que eu citei para vocês. Uma live de sair de sedestação para ortostase com causa influência visceral, com influência do tornozelo, com influência do uso de aparelho ortodôntico, da cicatriz e músculo. Hoje eu vou falar de músculo, beleza? Então esse é o processo que a gente vai começando a entender, já que eu já falei para vocês quais os tipos de dor que nós temos envolvidas com a dor lombar. Então, eu estava falando hoje para uma colega que eu estava fazendo a entrevista, e eu estava dizendo a ela que se eu fosse mudar o nome da minha clínica, ou se eu fosse nesse momento escolher o nome dessa clínica seria Clínica de Resultado, ou Fisioterapia de Resultado, tá? Porque é realmente o que o paciente procura e é realmente o que a gente vem entregando na prática clínica, beleza? Nossa, tem muita gente aqui, eu nem parei. Essa aula irá para a plataforma da mentoria. Tô sem um caderninho para anotar tudo. Lua vai, se eu não me engano, para a comunidade restrita da gente do Facebook. Beleza? Amanhã a gente tem um plantão de dúvidas e aí a Anne tira essa dúvida mais específica. Beleza? Oi, Bartira, sou sua fã. Oh, com o maior prazer, será um maior prazer, estou aqui. Beleza? Mas vai estar na nossa comunidade, isso eu tenho certeza. Vamos lá. Então, gente, e aí você deve estar se perguntando aí do outro lado exatamente assim, como que Cibele chegou nessa conclusão? Qual foi o caminho que levou ela a chegar nessa conclusão? Minha gente, perdendo, entre aspas, pacientes, porque eu acho que quando a gente não está preparado para atender o paciente, a gente acaba deixando que ele seja atendido por alguém mais capacitado, né?
E eu me perdia muito, eu não tinha na minha cabeça algo muito direto, porque em toda a minha formação quanto fisioterapeuta, formação quanto todos os cursos, né, pequenos que eu fazia, eu tinha sempre uma informação segmentada. Inclusive no meu curso de trainee foi assim, dói aqui, agulha aqui. Então eu precisei entender, e isso a osteopatia me deu muito, eu precisei entender, foi um divisor de águas, eu precisei entender que o corpo era um todo e que ele era completamente integrado e que eu precisava fazer essa associação para que eu entregasse. Só que como eu ia associar se eu não entendia o que estava causando, se eu não entendia por onde começar, e se aquilo não ficava batendo na minha cabeça, se aquilo não ficava muito específico, muito direcionado, eu perdia muito tempo quando o paciente chegava. Então essa chave virou quando eu integrei, quando eu comecei a ver que a virada de chave para o meu paciente era conhecimento e que eu precisava tratar ele como um todo. E aí, errando, foi que eu comecei observando, olha, então quando eu tenho esse tipo de dor, esse tipo de alteração, eu tenho esse caminho a seguir. É essa estrutura que eu preciso trabalhar. E isso foi me dando essa vivência, experiência para poder passar para o meu aluno, né, o fisioterapeuta que eu dava aula, dou aula em pós. E aí eu comecei a passar para essa criatura que estava me ouvindo algo mastigadinho para que ele conseguisse executar. Tudo bem? A primeira vez, eu estou selecionando perguntas aqui, minha gente, a primeira vez que eu percebi que existia esse raciocínio de integralidade foi com uma paciente específica, uma paciente que sentia muita dor e que mal conseguia ficar em pé quando ela saía desse movimento de sentado para ortostase. Tinha muita restrição, ela necessitava de auxílio do companheiro para conseguir ficar em pé. Foi um quadro que me marcou muito, muito choro, muita angústia. E naquele momento eu falei, olha, é o momento de eu testar o meu GPS de tudo que eu já coloquei associado à integridade do corpo nesse momento com essa paciente. E foi ali que eu fui validando. Sabe quando você começa a validar o que você está estudando? Foi aí que eu comecei a validar de verdade tudo que eu estava estudando que dava certo. Porque era o momento de tirar ela da crise. Isso eu tô falando, gente, essa paciente, eu me lembro muito dela, faz 9 anos que isso aconteceu. Foi aquele momento que eu testei o meu primeiro GPS de integralidade, vou falar assim, para paciente de sedestação, saindo de sedestação para ortostase. E isso foi muito importante para mim, porque sabe aquela validação interna de que tá valendo a pena eu estudar, tá valendo a pena eu ser fisioterapeuta e essa área de dor é a que eu quero? Foi isso que eu senti. Mas foi isso de um jeito que no final do atendimento, quando ela levantou, ela chorava de emoção, não era mais de dor, e eu extremamente emocionada de ter validado algo que, juntando uma pecinha com a outra, eu não vi isso num artigo científico, eu não vi isso num livro, tinha dado certo, que a fisiologia, que a anatomia tinha conseguido me mostrar um caminho e que eu melhorei a vida de outra pessoa. Então foi o momento mais maravilhoso que eu consegui. E eu me lembro que eu levei testando esse raciocínio, essa análise, 4 anos exatamente, até pegar uma paciente de crise mesmo específica. Porque quando você está na prática clínica, você tem vários quadros não isolados, né? Assim, você tem um paciente que está com a dor no pé e que está com a dor lombar, que tem um paciente que está com uma dificuldade de sair dessa sedestação com ortostase,
mas ele também tem uma dificuldade de inclinação, que também tem uma dor na cervical, enfim. E essa era muito claro, o pior momento de dor dela era exatamente específico de sedestação para ortostase. E aí, com o passar do tempo, a vida vai te abençoando e te dando vários outros casos para que você veja se realmente o seu raciocínio lá atrás faz sentido, faz nexo, e se você conseguiu trabalhar real, né, e oferecer essa alteração para o seu paciente. E por que é importante a gente conseguir tirar esse paciente da crise? Gente, eu vou ser muito clara. Tirar o paciente da crise, para mim, é uma obrigação. Entenda o que é obrigação e o que é crise também, né? Aquele paciente que não está com funcionalidade, aquele paciente que não está conseguindo respirar, que não está conseguindo dormir. Tirar ele da crise é o ofertar uma condição de maior tranquilidade para esse paciente, e que ele saia e diga: olha, Sibeli, com o passar das horas, porque os efeitos vão acontecendo, né? Eu faço o dry needling nesse momento, ele vai ter uma janela de manutenção dessa melhora por 8 horas, 10 horas, e depois essa dor ela começa a retornar. E a proporção que eu faço o segundo atendimento, o terceiro atendimento, essa curva, esse espaço dessa dor de retorno vai reduzindo, e aí você consegue tirar aquele paciente da crise de verdade. Tudo bem? Então, tirar da crise no primeiro atendimento é você dar aquela melhora na funcionalidade, melhora na locomoção. Então, isso é muito importante. E para mim se tornou uma obrigação, ou seja, ele me procura por isso, eu tenho que dar algo de específico. E hoje, como hoje é lombar, eu não vou contar um caso que aconteceu agora, mas eu vou contar umas stories, algo que me marcou muito hoje de manhã, de uma senhorinha de 83 anos, e como que o dry needling pôde me ajudar e muito a tirar ela da crise, dar um conforto, e foi muito legal. Então, oferecer esse benefício é você validar para o paciente que a fisioterapia pode sim ser muito útil, que a fisioterapia pode sim ter um potencial incrível na vida daquela criatura, na qualidade de vida. Deixa eu só dar um direcionamento aqui, gente, peraí. Foi parada. Pronto, voltei. É que a transmissão do YouTube tinha sido parada ali. Então, pra mim, esse é um dos benefícios mais específicos. E por que tirar utilizando o dry needling nesse negócio? Vamos lá. Então, esse paciente chegou e a gente já conversou aqui que esse quadro da dor lombar, nesse momento, é sair de sedestação para ortostase. Então, ó, ele tá aqui sentado, como eu estou, e no momento que ele vai fazer isso aqui, a dor dele piora. E aí a gente vai raciocinar nesse aspecto, né, de como a gente vai entregar para esse paciente e por quê, e onde e como a gente vai investir nesse direcionamento, nesse GPS. Minha gente, se ele está dizendo para você, deixando muito claro que a piora da dor dele acontece no momento de movimento, e que no momento de repouso, essa dor, ela tem um alívio muito grande, tá? E que em pé não incomoda tanto. No momento de transição, alerta aí, pega sua canetinha e já coloca o direcionamento que eu vou te dar agora. Você tem que pensar diretamente em alguns músculos que vão ser a porta de entrada para gerar esse resultado, para tirar ele da crise, entregando uma funcionalidade. E aí o dry needling vai ser uma grande ferramenta na sua mão, físio. Por quê? Porque muitas vezes, quando esse paciente está com muita crise, a musculatura está muito rígida, está num grau de hipertonicidade muito alto, está apresentando concentração de substância química, ou seja, contração muito alta. E aproveitando, eu faço um parêntese para te convidar
para a semana da revolução do dry needling, que eu vou explicar quais são as substâncias químicas envolvidas no ponto gatilho, na tensão. Vou falar muito profundo do dry needling, é online, gratuito e o link está aqui na bio. Então aproveita e já faz a sua inscrição que eu vou te entregar tudo isso. Muito bem, então nesse momento o paciente não está conseguindo fazer sua mecânica, ele não está conseguindo sair de um movimento para o outro. E muitas vezes, físio, vai ser difícil você tocar nessa musculatura, você pegar nessa estrutura, porque ela está tão sensível que ela não vai conseguir ser palpada. E aí é que entra um grande benefício do dry needling, porque você não vai fazer pressão. Se você não faz pressão, você não vai gerar um aumento da dor temporária, de percepção, na verdade, de dor. Você vai apenas passar pelo nociceptor A delta, fazendo uma modulação no momento que você inseriu, e em sequência você já vai ter a relação de modulação química e elétrica. E se você quer entender isso muito mais profundo, eu te espero lá dia 30. Então, quando eu insiro essa agulha, eu consigo modular, eu consigo já chegar a uma alteração do sistema nervoso autônomo, eu já vou acalmando esse paciente, eu já vou dando uma baixa nesse sistema nervoso autônomo, e aí eu consigo ir avaliando, palpando, pegando as musculaturas que estão envolvidas. Mas vamos falar de top 1 de músculo que você deve pensar quando esse paciente apresenta essa rigidez, essa dificuldade nesse movimento. E aí eu não posso deixar de falar nesse momento do músculo ilio-psoas, que é um músculo flexor de quadril, que está envolvidíssimo inclusive dessa alteração de pelve, ou seja, uma alteração de posicionamento do ilíaco, e isso pode estar envolvido inclusive de uma perna mais curta do que a outra, e aí o caminhar do paciente ali já está todo alterado. Isso pode ter uma alteração também de fíbula, de tíbia, de posicionamento e de tensão, e músculos que vão manter essa disfunção. Então você já tem todo um raciocínio ali acontecendo. Mas Sibeli, por que esse músculo precisa estar tão alterado? Gente, olha só, quando o paciente ele faz um movimento muito simples, ele está em crise, ele faz um movimento que é confortável, isso significa que o músculo está abraçando a lesão. Ou seja, ele faz aquilo que ele permite, mas ele não faz o movimento antagonista, porque ele precisa estar livre. Então, eu quero que você imagine que a minha blusa, nesse momento, está amarrada na minha calça. O que vai acontecer? Olha só, eu vou fazer uma tensão com ela no sentido dos pés e vou fixar ela na minha coxa. Ó, eu não consigo levantar, estão vendo? Algo está me puxando para baixo, fazendo uma alavanca no sentido inferior, o que não permite que eu faça uma extensão. Então, uma das musculaturas que vai levar o título de top 1 vai ser o músculo ilio-psoas. E aí o top 2, o músculo ilíaco, que vai estar extremamente envolvido. 3, o diafragma. Por que o diafragma? Porque toda a relação de pilar de inserção diafragmático e do ilio-psoas na zona da lombar. Então, vai ser algo extremamente importante para a gente. E isso é muito rápido. Então, quando o paciente vai para a minha maca, que ele deita, eu inicio o meu tratamento fazendo dry needling, fazendo o agulhamento no ilio-psoas. Não é algo que vai gerar dor, não vai gerar desconforto, porque é algo extremamente sutil, e aí é preciso o ângulo da agulha específica para que você não faça um agulhamento na artéria femoral, no nervo ilioinguinal. Então, nervo femoral também. Então é algo que você tem que trabalhar de forma direta, mas que você vai gerar benefício. E aí nesse momento que você começa, que você faz o agulhamento no ilio-psoas, você começa a ver que o corpo vai soltando. E aí você vai vendo que aquela tensão posterior começa a diminuir.
Então, em seguida, para que eu trabalhe o diafragma, que levou o top 2, eu começo a trabalhar mobilidades de costela do meu paciente. Então, eu vou lá com a minha mão, peço a inspiração, na expiração eu levo essa costela para baixo. Novamente, na ex eu levo para baixo. E aí eu consigo gerar uma mobilidade maior. Mas se eu quiser trabalhar ainda mais, de uma forma mais efetiva para o diafragma, é só eu pensar na relação de inervação do diafragma, que é o nervo frênico. Então eu venho na área da cervical, começo a liberar essa estrutura, ou seja,